Oi, tudo bem? Vim compartilhar com vocês um dos temas que tem aparecido bastante nas conversas que eu tenho com os executivos que eu atendo. E esse tema é, muitas vezes, a dificuldade de navegar o ambiente político que existe nas empresas. Então, para isso, quero compartilhar com vocês três conceitos que são super importantes, que são os conceitos do capital político, do quociente político e da inteligência política. E os três são igualmente importantes aí quando a gente olha para essa questão de como navegar aí nesse mar, às vezes, de dificuldades que as pessoas enfrentam, essa questão relacional, né? Então, quando a gente fala de capital político, e eu quero fazer aqui uma analogia, como se a gente fosse sair para uma viagem, eu preciso levar uma bagagem comigo. Então, o capital político fala sobre tudo aquilo que eu já acumulei. Então, tem a ver com a reputação que eu já formei, com a minha credibilidade, com as minhas conquistas. Quanto mais coisas eu tenho nessa mala, nessa bagagem, eu tenho mais ferramentas para avançar, para conseguir avançar. Só que isso não é suficiente, né? Se eu saio para uma viagem, eu preciso saber como eu chego onde eu quero. E para isso eu preciso de um mapa. E o mapa é justamente o quociente político. O quociente político, ele mostra pra gente a nota que a gente tem, tá? Para poder fazer essa leitura, né, do que precisa ser feito para eu conseguir chegar onde eu quero. Então, se eu sei quem é quem na empresa, se eu consigo identificar as stakeholders-chave, se eu entendo como as áreas se conectam, se eu entendo onde estão as possíveis oportunidades, os possíveis riscos, tá? Então, quando eu tenho um bom quociente político, isso significa que eu tenho uma boa habilidade para ler, tá? E interpretar esse mapa com clareza. E por último, a gente tem a inteligência política. E a inteligência política funciona como se fosse uma bússola interna. Eu posso ter a bagagem cheia, eu posso ter o mapa, tá? Mas se eu não sei onde é o norte, provavelmente eu vou me perder. Então, é justamente com a bússola que eu consigo fazer os ajustes necessários, né? Que eu consigo, eu consigo navegar efetivamente, né? Entendendo com quem me conectar, o que eu preciso fazer, como abordar as pessoas. Então, quando a gente fala sobre todo esse tema aí, que eu vou chamar ele desse capital político, né? Apesar de eu ter elencado essas três distinções, né? Mas a gente vai colocar aí dentro vamos dar esse nome para isso. São três coisas para as quais a gente precisa olhar e precisa desenvolver para conseguir navegar com mais facilidade nessas questões relacionais que muitas vezes acabam sendo um empecilho aí para a gente crescer e conseguir oportunidades. Então, minha pergunta para você é como você tem navegado aí nesses mares políticos do ambiente corporativo onde você se encontra.